Essa política remota que tenho é de, ainda criança, ver na Globo petistas vaiando a emissora. Era na ocasião de um discurso da então presidente Dilma Rousseff. E por mais que eu não entendesse e nem me interessasse tanto por aquilo, achei engraçada a subversão que ocorreu na própria emissora. Aquela não foi a primeira vez que algo do tipo aconteceu. Tampouco a última e sequer a mais relevante. Por exemplo, algo que não vivi, mas que eu conheço, foi o famoso direito de resposta de Leonel Brizola, lido por Cid Moreira, na bancada do Jornal Nacional. Passamos a transmitir a nota de resposta do senhor Leonel de Moura Brizola. Todos sabem que eu, Leonel Brizola, só posso ocupar espaço na Globo quando amparado pela Justiça. Eu não cito esses dois nomes, Dilma e Brizola, por acaso. Os dois, além de correligionários em algum momento da vida, foram também adversários da Rede Globo. Muito depois de Brizola, e logo na esteira do impeachment de Dilma Rousseff, emerge um outro inimigo da Rede Globo. Dessa vez não é um trabalhista e nem um ex-trabalhista, né? Muito pelo contrário, é um apologista da ditadura militar e sumiço aos interesses norte-americanos. Falo aqui de Jair Bolsonaro. Seus patifes da TV Globo! Seus patifes! Canalhas! Não vai colar! Um grande entusiasta da prostituição da pátria. A primeira coisa que eu preciso mencionar aqui é que cada um desses ataques à Globo são muito diferentes entre si. A Globo, ou o Grupo Globo, representa um ente muito caricato, chega a ser até abstrato. Não é à toa que, dos casos mencionados, o único que se atreveu a falar nome e sobrenome ao invés de nome e fantasia foi Leonel Brizola. Não é à toa que foi ele, afinal, um político capaz de armar o povo para combater o imperialismo, não tem medo de burguês. O grande problema da Globo, que nem os petistas e nem o Bolsonaro enfrentam, são os interesses aos quais o grupo está a serviço. Isso acontece porque, se de um lado o PT busca contemporizar com o imperialismo, por outro, Jair Bolsonaro é o próprio representante descarado do imperialismo que simula a revolta para garantir que a reação legítima nunca se levante. Em setembro de 92, o Lula se encontrou com o Roberto Marinho, dono das organizações Globo. Marinho era dono do grupo, fundou em 65, com a ajuda da ditadura militar, o canal de televisão. Né? E na conversa com Lula, que inclusive saiu no jornal do próprio grupo, isso está registrado, os dois reclamaram muito de Leonel Brizola, o maior nome do anti-imperialismo na época. Eu sei que nessa altura do vídeo está até parecendo que é uma questão de personagens, de nomes, né? Daí que entra a parte mais importante. Todos esses agentes da história que eu já citei, Lula, Brizola, Dilma, Roberto Marinho e Bolsonaro, fazem ou faziam parte da construção do Brasil, um país subjugado por um império, os Estados Unidos, um país cêntrico. Nós somos uma nação de capitalismo dependente. Isso significa que as riquezas que produzimos não ficam retidas aqui. É comum ouvirmos dizer que o Brasil é um país rico, mas essa riqueza não se vê convertida em enriquecimento do povo. Só uma pequena parcela fica com aquilo que é produzido e o resto vai para fora do país. E a função da Globo nesse tabuleiro é bem clara. Ela é, ou pelo menos era, há um tempo atrás, o maior canhão da chamada indústria ideológica em nosso país. Manipular, ela vai dominar o povo brasileiro para que ele aceite o que as classes dominantes querem. Como quem soube chegar mais alto nesse jogo sujo foi Roberto Marinho, esse vídeo fala da Rede Globo, mas poderia ser de qualquer outra emissora. Tudo muito jogado até agora, vou recorrer a um teórico fundamental para quem quer entender a mídia e a indústria ideológica, principalmente na América Latina. Falo aqui do venezuelano Ludovico Silva, que no seu livro A Mais-Valia Ideológica diz, abre aspas, o tempo livre da sociedade capitalista imperialista não é um tempo livre, é o tempo de produção da mais-valia ideológica, fecha aspas. Ou seja, em um momento de descanso, quando acompanhado da televisão, o trabalhador é alienado. Ninguém soube fazer isso no Brasil tão bem quanto a Rede Globo. Mas por agora, quero falar dos bons tempos da emissora, já que ela está meio que figurando num passado ainda recente do nosso país.
Graças à concessão pública e às verbas astronômicas recebidas pelo Estado burguês, a Globo, até hoje, consegue proezas inimagináveis em favor do imperialismo. Foi assim que ela asfaltou o caminho para que Fernando Collor assumisse a presidência. E depois derrubou o próprio Collor, porque por aqui a gente não acredita no mito dos caras pintados. Também foi ela que depenou politicamente Leonel Brizola e ajudou a instrumentalizar 2013. Os interesses da Globo são os mesmos das classes dominantes brasileiras. A sua pequena fatia no processo de superexploração da classe trabalhadora fica então garantida, porque o maior mesmo vai para fora. Quando o sujeito chega no trabalho e senta no sofá para assistir uma novela da Globo, ele continua trabalhando, só que espiritualmente. Ali ele vai engordar o capital ideológico do capitalismo dependente brasileiro. Se na vida real o conflito é de classes, na novela o drama é entre a mocinha e a vilã, e o sofrimento, ao invés de gerar revolta, engrandece o personagem. Agora, a forma de ser alienado, na atualidade, a forma de produzir mais-valia ideológica, como dizia o Ludovico Silva, está ficando diferente. Atualmente, cada um tem, na palma da mão, a sua espécie de mini Rede Globo personalizada, né? As redes sociais, administradas diretamente de países cêntricos, seja por Musk, seja por Zuckerberg, te recomendam e te enclausuram em tribos digitais, através do algoritmo, e que vão produzindo o trabalho que antes era da Rede Globo, ou seja, de te manipular, de te enganar e de te fazer trabalhar contra os seus próprios interesses, né? Só que dessa vez as redes sociais não têm a reputação tão suja quanto a da Globo atualmente. Daí o ocaso da Globo. Não é uma crise na produção da mais-valia ideológica, mas uma mudança na forma como ela ocorre. Na prática, as pessoas vão continuar manipuladas para tomar uma decisão eleitoral, comprar um produto ou simplesmente não se mobilizar politicamente. É construída toda uma forma de ver o mundo, uma forma que atende aos interesses das classes dominantes e do imperialismo.